E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir os seus objetivos de carreira. Hoje a gente vai fazer, a gente vai fazer uma live, eu vou fazer uma live, vocês vão assistir uma live falando sobre politicagem, como que a gente pode fazer politicagem do jeito certo, beleza? Eu vou olhar pra cá de vez em quando, que eu tô com a minha fiel escudeira, minha colinha. Enquanto vocês vão chegando, deixa eu ir mandando aqui a live pro pessoal saber que a gente entrou na live, que eu acho que hoje é uma live bem legal, tem bastante conteúdo bacana. Vamos mandar aqui pro povo. Boa! Seguinte, quando a gente fala sobre marca pessoal, muitas pessoas têm um preconceito que vem do marketing. O marketing é usado muitas vezes como sinônimo de mentira. Eu tô fazendo algumas pesquisas com consumidoras e elas geralmente falam isso. Elas falam, quando o produto, a marca promete isso, é só marketing. Elas estão claramente usando essa palavra como sinônimo de algo que não é verdade. E aí, quando a gente fala de branding pessoal, de marca pessoal, muitas pessoas, em diversas palestras que eu já fiz, carregam esse sentimento, essa sensação de que branding pessoal, marca pessoal, é sobre criar uma mentira, é sobre inventar um personagem para você se colocar no mundo. E quando a gente junta isso à carreira, à organização, muitas pessoas tendem a pensar que quando a gente fala de marca pessoal e de branding pessoal, a gente está falando de você criar um personagem para fazer politicagem dentro das organizações. E aí você junta marketing, que é algo que as pessoas já naturalmente associam a mentira, a algo que não tem credibilidade, que não é verdade, legítimo, com política, que no nosso país e na nossa cultura também é algo que não é muito bem visto. É algo que as pessoas associam à corrupção, algo que as pessoas associam a conflito de interesses e a defesa dos seus próprios interesses a qualquer custo. Então, vira um samba do crioulo doido que as pessoas falam, não quero nem saber disso agora. Porém, eu acho que é importante a gente desmistificar isso, porque política, na sua essência, eu fui até pesquisar o significado de política e é difícil a gente encontrar um significado único. É quase como definir amor, é quase como definir liberdade. Política é um conceito humano, mas bastante complexo, mas que, de uma forma geral, quer dizer organizar a sociedade. Quer dizer definir algumas regras de convivência, definir algumas coisas, alguns padrões, alguns comportamentos socialmente aceitos para que todas aquelas pessoas que estão ali reunidas realmente interajam da melhor forma possível. E aí, quando a gente fala disso que é socialmente aceito dentro das organizações, combinado à hierarquia, que também é algo que é bastante complexo, tende a ser bastante rígido, a gente tem um pouco de bode dessa coisa da politicagem. Mas a gente precisa entender que ser político dentro de uma organização, não só de uma organização, empresas onde a gente trabalha, mas ser político na nossa família, ser político com nossos vizinhos, ser político no nosso bairro, quando a gente vai na padaria, faz parte da vida. A gente é político o tempo inteiro. Eu tenho certeza que tem coisas que você fala no seu âmbito familiar que você talvez que prefira não falar no âmbito do trabalho, porque no âmbito do trabalho aquele assunto não é socialmente aceito, não é socialmente pertinente, não há interesse de falar sobre a lasanha maravilhosa da sua avó numa reunião de time, a não ser que contribua pro assunto da reunião. Mas caso contrário, não é padrão social trazer esses temas. Então, a gente é naturalmente político. O que acontece? Quando a gente está falando de marca pessoal, a gente precisa entender quais são os nossos interesses e quais são os interesses da organização
para que a gente faça essa política de uma forma em que a gente não esteja só atendendo à vontade das outras pessoas. Porque eu tenho a sensação que muita gente, principalmente da média gestão, tem bode, tem ranço da política organizacional, porque a gente tem a sensação que a gente só tá se privando, a gente só fica do lado mais fraco da corda, sabe? A gente tá sempre tomando cuidado porque a gente quer ser político com as outras pessoas, mas ninguém nunca é político com a gente, ninguém nunca faz ou deixa de fazer coisas, fala ou deixa de falar coisas pra nos agradar. Então a gente fica sempre com aquela sensação de injustiça, sabe? Nossa, tipo, eu odeio ter que fazer política na organização, porque eu tenho que ficar falando pro meu chefe que eu gostei de coisas que na verdade eu não gostei. Eu odeio ficar fazendo política com os meus colegas, porque eu tenho que ficar fazendo cafezinho, dando tapinha nas costas de algumas pessoas que na verdade eu nem gosto, que na verdade eu nem tenho interesse em conversar, eu nem tenho interesse em me relacionar. Só que a gente precisa mudar essa forma de pensar. E aí, uma coisa que eu acho que é legal a gente colocar aqui é que se preocupar com política não é ser interesseiro, não é sobre isso, é sobre ser estratégico e sobre entender que você não só dá e também não só recebe. Porque quando a gente fala, tá bom, mas eu vou ter que ficar sendo interesseira, eu vou ter que ficar indo falar com as pessoas para que elas me ajudem o tempo inteiro. Não, é uma relação de troca, assim como todo relacionamento. Mas também a gente não é ser completamente descabeçado. Quando a gente às vezes fala, eu não gosto de politicagem, eu não quero nem falar sobre isso, a gente tem aquela sensação de que a gente pode ser 100% autêntico, a gente pode falar o que a gente quiser da boca pra fora. Também não é sobre isso, isso não vai te ajudar dentro das organizações. E aí você pode me perguntar, poxa, B, mas então por que eu preciso me preocupar com marca pessoal no sentido de melhorar os relacionamentos e ser mais político nos meus relacionamentos dentro das organizações? Porque é isso que vai te trazer as oportunidades. A minha lógica de trabalho é: você aprende quem você é, você desenvolve autoconhecimento, aumenta a sua consciência das coisas que você quer alcançar. Depois você passa a se comunicar de acordo com esse tipo de coisa para construir a sua reputação estratégica. E a sua reputação, o seu valor dentro daquela rede de contatos vai ser determinado pelas pessoas à sua volta. Isso é uma lógica de marca, tá? Toda marca funciona assim, toda reputação funciona assim. E aí o que acontece? Essas pessoas com quem você cria relação, essas pessoas para quem você se comunica, com quem você se comunica, e elas entendem, estabelecem o seu valor e a sua reputação, elas vão começar a reverberar essa sua reputação. Você não reverbera a sua reputação sozinha. Na verdade, a gente não reverbera a nossa própria reputação. Quem reverbera a nossa reputação são as outras pessoas. E para que essas pessoas reverberem aquilo que a gente quer, a gente precisa ser político. A gente precisa determinar um relacionamento com essas pessoas no qual a gente mostre para elas quais são os nossos interesses e a gente também mostre para elas que a gente é capaz de atender aos interesses delas. E aí você pode estar se perguntando, B, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso, sendo que eu sou o cocô do cavalo do bandido dentro da organização? Você não é. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. Independente do seu cargo, independente da sua posição, independente da área que você trabalha, se você está inserido naquele sistema, naquela engrenagem, você tem uma função. E essa função é de interesse das pessoas, maior ou menor, dependendo do seu nível de autoridade, do seu nível de poder, dependendo do seu nível de interações. É claro, o seu poder de influência, o poder que, na verdade, o quanto as pessoas precisam de você varia bastante. Mas alguma função você tem ali, algum problema você resolve ali. Por isso você precisa ter extrema clareza. Qual é o problema que eu resolvo aqui? Qual é a solução que eu trago para as pessoas à minha volta no dia a dia? Se você é um carimbador de papel, eu sou um carimbador de papel dentro da organização.
Para que você carimba esse papel? Esse papel precisa ser carimbado para que algum processo continue. Aí está o seu poder. E aí, né, a gente sabe, tem muita gente que usa da síndrome do pequeno poder. Você também precisa ter consciência. Eu carimbo esse papel e não é porque eu carimbo esse papel que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas existe algum poder ali. Você precisa descobrir qual é e você precisa descobrir qual é a melhor forma de você utilizar esse seu poder, essa sua ferramenta de relacionamento. A gente pode começar a ler poder não como algo para suprimir as outras pessoas, não como algo para a gente colocar as outras pessoas para baixo ou deixar as pessoas à mercê da nossa vontade, à mercê do nosso tempo. Isso é errado. O que a gente precisa fazer é entender como que eu consigo melhorar relacionamentos com pessoas que me interessam a partir dessa ferramenta que interessa às pessoas. Eu tô conseguindo ser clara, gente? Se vocês estiverem ficando com dúvida, vão mandando perguntas, ou se você tá assistindo isso depois, manda dúvida nos comentários, tá? Segundo ponto, que eu acho que é importante ressaltar, eu já falei aqui, é a gente entender que fazer política não é ser como político. A gente associa ser como político àquela pessoa que fala do que não sabe, tá o tempo inteiro sorrindo, é uma pessoa que não desagrada ninguém. Muitos políticos tentam essa vertente, ou gosta de mim, não gosta de mim, eu não tô nem aí, você tá do outro lado. Ser político não é ser polarizante, entendem? Ser político é a gente conseguir transitar nos lugares a partir daquilo que a gente consegue colocar como interesse nosso e das outras pessoas. Então a gente precisa ter... Ai, obrigada, Tami. A Tami colocou aqui, tá ficando claro. Porque é um tema complexo, tá, gente? Falar sobre politicagem e sobre política dentro das organizações é um tema complexo porque a gente confunde muito com esses comportamentos que a gente não gosta, com esses comportamentos dos quais a gente quer se distanciar. E qual que é o ponto? A gente não pode se distanciar da política. A política está presente na nossa vida o tempo inteiro. E eu não tô falando da política do país, não. Eu tô falando da política do conceito, de organização de sociedade, de regras de convivência, de fazer aquilo que é socialmente aceito, para que a gente seja socialmente aceito e para que a gente consiga construir a nossa rede de relações e conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Porque a gente tem relação com as pessoas que colocam as pessoas no lugar de eu tenho interesse em você e você tem interesse em mim. Beleza? Eu vou padronizar o meu modo de carimbar. Boa. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que as pessoas geralmente pensam quando a gente fala de politicagem, além de todas essas que eu já falei que a gente precisa desmistificar, principalmente dentro das organizações, que são tudo isso que você tá falando de criar relacionamentos com base nos meus interesses e com base nos interesses do outro, entender qual é o meu nível de autoridade, qual é o meu nível de poder dentro desse sistema e como eu uso isso é tudo muito frio, isso é tudo muito calculista, muito racional, e eu tenho um perfil passional. Eu tenho um perfil, você chegou pra mim, falou comigo, eu vou te responder na lata, eu vou me expressar de forma que eu sou muito transparente. É muito difícil pra mim ser estratégico nesse nível. É por isso que eu falo, gente, a chave da boa reputação dentro da organização, a chave da boa construção de networking é preparo. Não dá pra você que tem um perfil mais passional, um perfil mais emocional, achar que na hora que você tiver que ser frio, na hora que você tiver que ser completamente intencional ali no seu relacionamento, você achar que essa vai ser a sua resposta natural. Essa não vai ser. Se você já se conhece, você já sabe que você é mais passional, é mais emocional, você precisa, em algum momento na sua carreira, sentar e falar, ok, quais são os meus pontos de interesse dentro dessa organização? Quem são as pessoas
com quem, se eu falar, eu vou me desenvolver, com quem, se eu mostrar a minha história, essas pessoas vão alavancar a minha carreira. Quem são as pessoas para as quais o meu trabalho é algo extremamente necessário e eu tenho algo a oferecer para elas, eu tenho algum poder sobre essa relação. Você precisa mapear isso, mapear de forma prática. Eu sou coordenadora de marketing. As pessoas que dependem de mim para executar o seu trabalho são os analistas de marketing, sei lá, tô falando qualquer coisa. Até que nível essas pessoas precisam de mim no dia a dia? É um nível baixo, nível médio ou nível alto? É um nível alto, elas precisam muito de mim. Então, a minha facilidade de criar relacionamento com elas é muito mais alta. Porque o relacionamento com elas interessa a elas. Agora, por exemplo, alguém da área de recursos humanos, não sei. Eu quero criar relacionamento com pessoas da área de recursos humanos. Quem precisa mais de quem nessa relação? Eu preciso mais deles do que eles de mim. Mas em que aspecto será que eu posso ser uma aliada para eles? Eu posso ser uma aliada para eles no sentido de... Putz, eu sou uma pessoa que fala sobre carreira fora do meu horário de trabalho. Eu posso trazer novidades para eles em alguns momentos. É extra. Mas eu posso começar a criar relacionamento com eles a partir disso. A partir de ser uma pessoa que agrega, que traz tendências, que é participativa. No momento que eles precisarem de um feedback da área, eu sou uma pessoa que vou me predispor. No momento que eles precisarem de alguém para fazer um trabalho extra, eu vou me predispor. Eu sei que a minha relação com eles é uma relação em que eu tenho menos poder do que eles. Então, eu preciso despender muito mais esforço político para me relacionar com essas pessoas, porque elas têm algo que muito me interessa. Um relacionamento bacana dentro da organização com os gestores, elas têm noção das coisas que estão acontecendo, das movimentações que estão acontecendo, isso pode me interessar, dos projetos que estão rolando e que eu quero me encaixar. Então, primeiro ponto, não conte que a sua reação natural no dia a dia vai ser política. Ela não vai. Você precisa mapear quem são as pessoas com quem você quer se relacionar, qual o nível de poder que cada um tem nessa relação e como você pode se tornar mais interessante para essas pessoas. Beleza, eu entendi. Isso são coisas nas quais a gente pode se preparar. Mas e aquelas situações nas quais eu não tenho como me preparar? Tipo, o diretor do nada me pingou ali no Teams, no Zoom, sei lá o que, no WhatsApp, tá me perguntando uma coisa e eu sei que a resposta não vai agradar. Gente, no digital, pra mim, é a coisa mais fácil do mundo. Para e respira. Respira, escreve a resposta num e-mail à parte, para você pensar na resposta, pensar em cada uma das palavras. Evite a negativa no começo da frase. Então, por exemplo, você tem a apresentação que foi feita na semana passada sobre XPTO? Puta, não, eu não tenho apresentação. Como você responde isso politicamente? Estou te mandando em 5 minutos. Você não responde não tenho. Você responde, estou te mandando em 5 minutos. Você não se expõe de que você não tem a apresentação. E aí você sai que nem um doido. Começa a ativar as tuas redes. Quem pode ter essa apresentação? Como eu posso conseguir essa apresentação? Não consegui essa apresentação nos próximos 10 minutos. Fulana, eu ainda não tô com acesso à apresentação, mas fulano já está me mandando. Você coloca ali a resposta pra pessoa no sentido de tá encaminhado, tô te mandando. Eu preciso disso com urgência. Pinga o fulano, e aí joga a tua diretora no jogo. A minha diretora está pedindo, ela precisa disso com urgência. Me desculpa não ter pedido isso antes. Você sabe que ali você tá numa posição de menos poder. Você sabe que ali você tá numa posição de dependência. Você, me desculpa, eu preciso que você me mande isso agora, senão, tá ferrado, a casa vai cair lá na reunião. Você entende? Aqui você tá fazendo 2 jogos políticos. Você tá fazendo um jogo político com quem você depende, que é o seu diretor, e você tá fazendo um jogo político com quem depende de você. Vocês entendem como a politicagem tá nas coisas pequenas do dia a dia? E a gente precisa saber gerenciar isso de forma inteligente, com bastante destreza. A gente não pode se deixar levar de dar uma negativa logo. Não, eu não tenho
a informação. Não, eu não tenho a apresentação. Você se coloca numa posição péssima, por nada. Porque aí logo o seu diretor vai pensar, puta, que droga, não tem apresentação, vou ter que recorrer a outra pessoa. Ele não solucionou meu problema. É só isso que vai ficar na mente do seu diretor, da pessoa que foi te buscar. Ele não solucionou meu problema. Ponto. Mas, se você coloca, estou correndo atrás, vou te mandar em 5 minutos, beleza, ele tá tentando, deixa ele tentar. Se você não conseguir, se ainda assim você não conseguir, você dá o caminho. Você fala, fulano, eu não tenho, mas eu tenho certeza que fulano tem. E aí, entrega pra Deus. Há situações em que isso acontece, mas se você consegue, eu te envio hoje sim, mando por e-mail ou pelo Teams, exatamente. O ponto é se por acaso você não consegue de jeito nenhum, você vira pra pessoa e você seja honesto. Seja honesto, mas a politicagem mora em você tentar o máximo possível não se colocar numa posição de incompetência. Não se colocar numa posição de falta de conhecimento. Não se colocar em posições que te marquem, que marquem a sua reputação na mente daquela pessoa de uma forma como você não gostaria. E a gente tem controle disso. No escritório, principalmente pra mim, era muito mais difícil. Isso é um feedback que eu recebo desde que eu sou estagiária. Se alguém chegava pra mim e falava, você tem tal coisa e eu não tinha, a minha cara na hora, tipo, era pânico. Pânico total. Não, eu não tenho. E aí, assim, eu recebia vários feedbacks. Cara, não faz essa cara. Não faz essa cara. Tem alguma coisa? Estou indo atrás. Cara de blasé, padrão de ação, entra em ação e assim, corre. E com o tempo, você vai ganhando casca. Isso é ganhar casca dentro da organização. Quais são as coisas... Eu sei muito bem o que é isso. Quais são as coisas que você precisa ter? Você começa a se adiantar. Gente, é aí que você começa a crescer na carreira. Quando você começa a perceber, esse é o tipo de coisa que vão me pedir lá na frente. Você se adianta. Se pedirem ou se não pedirem, tá na sorte. Mas você já tá safo. Esse é o tipo de informação que eu preciso ter. Esse é o tipo de apresentação que eu preciso preparar porque em algum momento alguém vai me pedir isso. Esse é o tipo de pergunta que eu preciso me fazer antes de ir pra apresentação. Você tem um chefe há 1 ano. Toda apresentação que você vai, o cara faz perguntas relacionadas ao retorno financeiro daquele projeto, ao retorno financeiro daquela iniciativa. As próximas apresentações que você for fazer pro cara, já leva de antemão. Isso também é ser político. Quais são os interesses da pessoa? Quais são as coisas que ficam na mente dela? Quais são as perguntas que ela sempre faz? Você se adianta. E aí você chega e você fala. Às vezes dá até pra brincar. Como eu já sei que você vai perguntar sobre o retorno financeiro, segue aqui o chart que demonstra que isso vai trazer um retorno financeiro pra gente em X anos. E essa é a informação da apresentação que você precisa ter mais acurada. Porque se você levar de antemão antes da pessoa perguntar, ela vai te escrutinar. Ela vai te depenar ali pra saber se aquela informação é real, pra saber se aquela informação tá coerente. E é aí que você constrói competência. É aí que você demonstra que você sabe do que você tá falando, é aí que você se coloca um nível acima dentro da organização. Gente, tudo isso é política, tá? Eu fui falando aqui viajando, espero que vocês estejam gostando, que seja um conteúdo legal. Porque eu acho que essas são algumas dinâmicas escondidas do dia a dia das organizações que ninguém fala. Ninguém chega pra você e coloca pra você que você precisa entender qual é a sua posição de poder dentro da organização. Porque é meio chato falar disso, dá a sensação de que a gente tá num universo naquela coisa do capitalismo selvagem, sabe? De coisas interesseiras, e as pessoas tendem a se afastar um pouco disso. Mas o mundo é assim. O sistema, a engrenagem funcionam assim. E ninguém tá dizendo que você precisa ser falso. Não. Eu só tô dizendo que você precisa estar preparado e que você precisa manter a frieza provavelmente mais do que você realmente costuma fazer.
A gente não costuma manter a frieza, a gente não costuma manter essa cara blasé de eu vou resolver. Por mais que você não tenha informação, você tá em pânico por dentro, mas você mantém a cara de eu vou resolver. A gente geralmente não faz isso, mas a gente precisa fazer mais vezes, tá? Porque isso garante a segurança da tua imagem de competência. Entendem? Tem que ser ligeiro, exatamente. E, de novo, não é sobre malandragem. Não é sobre malandragem, não é sobre mentira, não é sobre falsidade. É sobre inteligência, é sobre destreza social, é sobre destreza política, em ambientes em que você está sendo analisado por cada passo. Se você faz alguma coisa que vai marcar sua reputação com incompetência, que vai marcar sua reputação com não entregou o que era preciso, não tinha o que era preciso na hora que eu precisei, você precisa pensar nisso. Você precisa ser mais estratégico com relação a isso. Senão são esses pinguinhos que vão marcando a tua reputação e que depois você não sabe por que você não é lembrado na hora do projeto que você tanto quer. Você não é lembrado na hora de ser chamado para uma promoção. A gente tem que se atentar a esses mínimos detalhes, é tudo isso que marca, tá bom? E aí, pra gente começar a ir se encaminhando pro fim, eu acho que tem algumas coisas que são primordiais. Então, primeiro delas, se autoconhecer. Eu nunca vou começar por outro lugar, tá? Qual que é o seu perfil? O meu perfil é um perfil honesto. Eu não sou passional, mas eu sou muito honesta. Você é mais passional ou mais racional? Você tem mais dificuldade em não ser tão transparente? Ou pra você é tranquilo? Você tá sempre mais ou menos com a mesma cara? Você tá sempre mais ou menos do mesmo jeito? Você tem facilidade em talvez não transparecer tanto as suas emoções? Essa era a minha maior dificuldade, era ser menos transparente. E eu venho trabalhando bastante isso. Então, desenvolve isso. E aí, dependendo desse seu perfil, ok, aonde está a vantagem e a desvantagem? Nesse caso da politicagem, quanto menos passional, quanto mais racional, melhor. Quanto menos transparente, quanto menos sincerão, melhor. Se você está no outro espectro, aonde é mais fácil de você começar a trabalhar? É com o seu próprio chefe? É com os seus colegas? Em quais situações? Nessas situações que eu sou pego despercebido, é onde vai fazer mais diferença. Então, é aqui que você vai começar a trabalhar. Putz, não, nas reuniões, quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, é onde mela, é onde eu mais fico nervoso. Então, é aqui que você vai empregar seu esforço em melhorar. Lembre-se sempre, regra 80-20. Aonde mora 80% do teu problema é onde você precisa colocar o seu esforço, tá? Não vai... não, é muito mais fácil pra mim ser político com os meus colegas. Então não é aí que você vai empregar esforço, você vai empregar esforço onde é mais difícil pra você ser político, porque provavelmente é onde as pessoas estão percebendo o seu buraco, é onde as pessoas estão percebendo a sua falha de comportamento, que você precisa melhorar. Às vezes o nosso chefe vira e fala, ai cara, você tem alguns mínimos detalhes, você precisa ganhar casca ali na hora do trabalho. A casca é essa destreza, essa inteligência emocional, essa frieza, essa racionalidade na hora de lidar com as situações que você talvez não esteja tão confortável, tá? Segundo ponto, entenda quais são as regras do lugar onde você está agindo. E não só do lugar, mas das pessoas com quem você mais interage e principalmente das pessoas que você depende de e das pessoas que dependem de você. Mapear essas relações de poder é muito importante. Quero dizer que na mentoria a gente faz isso. Uma das perguntas que eu faço na mentoria, depois que você definiu já todo a sua marca, a reputação que você quer criar, etc., eu vou perguntar pra você, ok, quem são as pessoas que podem te ajudar e quem são as pessoas que você pode ajudar? E aí você mapeia. Quem são as pessoas que têm mais poder que eu? Quem são as pessoas que têm menos poder que eu? Poder, autoridade, o que quer que seja. Você tá no meio. Você precisa se relacionar com quem tá em cima e você precisa se relacionar com quem tá embaixo.
A partir de qual linha condutora você vai conseguir se relacionar com quem está em cima, você vai conseguir se relacionar com quem está embaixo. E aí, um terceiro ponto, que é bastante legal da gente falar, é que existem tipos de discurso que a gente pode usar nessas relações, né? Existem discursos que a gente pode usar que são baseados na nossa experiência, existem discursos que a gente pode usar que são baseados na sensação que a gente tem a partir das outras pessoas. Então a gente pode elogiar as pessoas, a gente pode falar aquilo que as pessoas fizeram de bom. Existem algumas coisas também que a gente pode falar que são as nossas opiniões sobre o futuro. Então a gente delibera sobre o que a gente acha que vai acontecer no futuro. Esses 3 tipos de discurso eu vou falar com vocês na imersão Destrava Sua Comunicação, porque a gente lá vai ir num nível abaixo de consciência, num nível mais profundo de como essa politicagem pode acontecer. Então lembra que eu falei? Como que a gente se relaciona com as pessoas acima ou abaixo? A gente se relaciona com elas a partir de coisas que a gente vai pensar sobre o futuro, a gente se relaciona com elas a partir de exaltar aquilo que elas têm de bom, isso também é importante, ou a gente se relaciona com elas a partir das evidências que a gente tem sobre as coisas, do entendimento, do conhecimento que a gente tem sobre as coisas. A gente vai falar com isso em profundidade na imersão Destrava Sua Comunicação, gratuita, 100% online. Ela vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na minha bio. Vai ser muito legal, eu vou trazer bastante conteúdo profundo com relação à comunicação. Tá bom, gente? Espero que tenha sido legal. Vi que vocês comentaram aqui. Muito obrigada pelos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, quem tá assistindo depois, pode mandar aqui nos comentários. É um tema um pouco mais difícil. Eu tentei ser bastante sucinta e bastante clara. Então, espero que tenha sido útil esse tempo que vocês passaram aqui comigo, tá bom? Muito obrigada, um beijo e boa noite pra vocês.